Olá a todos, mais uma vez, sejam de novo bem-vindos ao Espaço Kickoff, desta vez para a análise técnica a alguns dos lances, os lances mais relevantes do jogo de ontem do Estádio do Dragão entre Futebol Clube do Porto e Boa Vista. E o jogo teve de facto algumas incidências interessantes, nomeadamente na segunda parte. Queria começar apenas com uma curiosidade, e chamo a curiosidade porque de facto é um lance de percepção ilusória. Aconteceu logo no arranque, no terceiro minuto do jogo, em que Artur Soares Dias marca uma falta muito próxima da área, perigosa, de esquerda para a esquerda, favorável ao Futebol Clube do Porto, por alegada rasteira de Paulinho sobre Pepe. E foi uma rasteira que, à primeira vista, de facto pareceu impetuosa, pareceu negligente e pareceu justificar o cartão amarelo, como aliás foi decisão do árbitro. Nesse lance, aliás, a bola até sobrou para a esquerda para um jogador do Futebol Clube do Porto e o árbitro, bem, naquele que foi o seu entendimento na altura, preferiu marcar o pontapé livre porque, naquelas circunstâncias, é sempre mais vantajoso uma equipa dispor de um pontapé livre, que hoje em dia já é uma clara oportunidade de gol, diríamos assim, quando tem grandes executantes, do que propriamente uma posse de bola à esquerda, numa zona lateral, próxima da bandeirola de canto. Mas, dito isto, é importante perceber o seguinte: vistas as repetições do lance, as várias repetições, e só aí, porque nós também caímos no mesmo erro à primeira, percebeu-se de facto que Pepe, quando esticou a perna para a bola, pisou com o seu pé, com a sola, a perna do jogador do Boa Vista e só depois aqui este o atinge. Ou seja, aquela que foi a ilusão inicial de ter havido uma falta evidente do jogador boavisteiro, do jogador brasileiro do Boa Vista sobre Pepe, na verdade, com o tal escrutínio televisivo que é sempre implacável e que nos ensina muito mais do que a nossa vista consegue ver, percebeu-se que Pepe, aparentemente sem qualquer intenção, porque de facto estica a perna à bola e até toca na bola, depois é que acaba por pisar inadvertidamente a perna do seu adversário, é Pepe quem faz a primeira falta e de facto, assim sendo, o pontapé livre seria ao contrário e, mais importante, não haveria lugar à advertência a Paulinho. É um pormenor apenas que é aqui falado, não tem qualquer relevância no jogo. Diga-se de passagem que foi, aliás, o único lapso do árbitro Soares Dias durante todo o encontro, onde esteve muitíssimo bem. Mas surge aqui sob a forma de esclarecimento para nós percebermos duas coisas. Primeiro, muitas vezes a ilusão inicial que todos temos em campo e até na televisão, como nós também tivemos a ver o jogo na televisão, não passa disso mesmo, de uma ilusão que não corresponde à realidade. Segundo, dizer-vos que neste caso o vídeo-árbitro, ainda que confirmando que Pepe é o primeiro a fazer falta, não podia intervir, lá está, porque estamos a falar de um pontapé livre, de um cartão amarelo, e essas duas condições estão excluídas da referência da tecnologia para a intervenção. Dito isto, o resto da primeira parte não teve grandes problemas, saíram dois cartões amarelos muito bem exibidos por questões de faltas negligentes claras, portanto sobre isso nenhuma dúvida. O espetáculo, a intensidade do jogo estaria reservada para a segunda parte, onde houve de facto mais qualidade no espetáculo e mais lances, nomeadamente dois lances nas áreas que convém aqui explicarmos bem. Os dois favoráveis ao Futebol Clube do Porto, os dois assinalados pontapés de penalti e os dois em excelentes decisões, na minha opinião, de Soares Dias, que foi perentório e estava muitíssimo perto do lance. Aliás, o árbitro portuense é conhecido por ter uma excelente condição física e, portanto, ontem valeu-se dessa ferramenta para decidir bem, muito bem e até para vender bem as suas decisões em termos de credibilidade e de assertividade. No primeiro lance, recordar aqui, é Dulanto que faz a falta e, de facto, Dulanto ontem teve uma segunda parte infeliz, o que acontece a todos, como é óbvio. Dulanto é, de alguma forma, traído pela maturidade, chamemos-lhe assim, de Marega. O jogador do Boa Vista faz o tackle para seguramente cortar a bola para pontapé de canto. Marega ter-se-á percebido, coloca a perna à esquerda, pode fazê-lo à vontade, obviamente, e quando coloca a perna à esquerda, leva a que Dulanto, em carrinho, acabe por derrubá-lo. Portanto, o pontapé de penalti é evidente, é bem assinalado, o jogador tentou disputar a bola, portanto não há qualquer cartão amarelo. Neste caso, esteve muito bem o árbitro da partida nesta infração clara. No segundo momento, Dulanto também esteve particularmente infeliz, obviamente, e aqui em duas fases diferentes. Primeiro, porque é ele que coloca em jogo o Marega, portanto não há qualquer fora de jogo no arranque da jogada. E depois, porque, obviamente, de uma forma quase inadvertida, mas com volumetria óbvia e com uma clareza também muito evidente, cortou a bola com a mão esquerda para o cruzamento para a área. Portanto, a mão estava bem levantada, a mão esquerda estava fora da zona do corpo, estava a ocupar um espaço que não devia, cresceu, digamos assim, de uma forma ilegal e faz pontapé de penalti, mais uma vez muito bem assinalado. E sobre isto é importante fazer uma referência que também já fizemos noutros jogos e que, obviamente, coerentemente repetimos agora. Quando um jogador
corta com a mão ou com o braço um cruzamento para a área em que estejam jogadores das duas equipas, não há lugar a cartão amarelo. Isso já aconteceu esta época noutras ocasiões, até em situações que se pedia segundo cartão amarelo. Eu recordo-me, por exemplo, de um jogo Porto-Benfica em que Tarate corta uma bola com a mão e pediu o segundo amarelo, mas para que conste, os árbitros não podem exibir esse cartão quando houver um aglomerado de jogadores ou vários jogadores na área. Porquê? Porque o International Board considera que quando isso acontece, quando há um corte com a mão numa zona bem anterior onde chega a bola e estariam lá vários jogadores, considera que não há um ataque prometedor. Eu, obviamente, discordo dessa opinião. Acho que sempre que há um cruzamento para a área com jogadores das duas equipas, isso pode configurar um ataque prometedor. Mas, enfim, são as indicações que os árbitros têm. Não têm de concordar, têm de cumprir. E aí, para casa, é importante que perceba. Corte com a mão ou com o braço de cruzamentos onde existam, e isto é importante, jogadores das duas equipas, portanto, aglomerados de jogadores, não apenas um de cada equipa, porque aí já pode haver uma oportunidade de golo ou até um ataque prometedor, mas jogadores das duas equipas, nunca há cartão amarelo. Pronto, dito isto, último lance do jogo, uma entrada de Fernando Cardoso, do jogador paraguaio, muito dura sobre Otávio. Eu vendo o lance várias vezes, consigo aceitar o cartão amarelo, obviamente, no limite máximo da sua aplicação, obviamente, porque pareceu, e repito, pareceu apenas que Cardoso pisou apenas a parte do pé, da bota, e não o tornozelo, não a perna, e portanto o perigo causado para a integridade física do Otávio foi menor. Mas a entrada foi muito impetuosa, foi demasiado arriscada e não seria de todo descabido se Soares Dias tivesse tido uma opção disciplinar diferente. Em suma, também um jogo intenso, um jogo com 2 pontapés de penalti, um jogo, sobretudo na segunda parte, muito bem jogado e com uma excelente arbitragem, que também contou com a colaboração de um excelente vídeo-árbitro, no caso concreto, Manuel Oliveira. Ainda bem que correu bem, mais uma vitória para a arbitragem e menos um motivo de ruído para o exterior, o que é sempre agradável em fases decisivas do campeonato. Até à próxima.